Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal e esse é o primeiro vídeo do ano. E nesse vídeo eu vou reformar essa camiseta que eu ganhei. Detalhe, ela é um tamanho M e eu uso o tamanho M, mas olha só como que ela ficou bem larga. O que que acontece? A modelagem industrial, eles fazem aquelas peças baseado em um tipo de corpo, que aquele corpo vai servir como modelo para as suas numerações. Por isso que às vezes a gente compra uma peça de uma marca que ela veste super bem, mas quando você compra de outra marca, ela vai ficar ou pequena, apertada demais, ou larga demais, que foi aqui, ó, no meu caso. Então eu vou reformar, já explicando pra vocês, dando uma dicasinha sobre modelagem. Então vem comigo. Reformar, praticamente eu vou fazer uma nova peça. Por quê? A altura de cabo está grande, largura está grande, o tamanho, tudo. Então vamos lá. Eu vou começar como se eu estivesse fazendo um molde. Então eu venho, porque que é importante a gente entender da modelagem, porque quando você entende da modelagem, a gente já tem a noção de onde que a gente aperta. Por quê? Quando o cliente traz, ele pede para apertar dos lados, mas quando você aperta dos lados, aquela cava ela fica grande e vai ficar incomodando, ela vai ficar baixa demais. E quanto mais a cava for baixa, menos movimento dos braços você tem. Então eu vou deixar ela aqui toda no meu tamanho. Então já estou com as medidas. A medida de cava vai ser 17. Olha só quanto que tá, ó. Eu meço aqui, ó, a partir dessa partezinha mais baixa do ombro. Então, deixa eu pegar uma régua pra ver a altura que tá essa cava. Deixa eu colocar aqui reto até a outra. E vamos medir essa altura de cava. Olha só, 20 centímetros. Isso aqui é uma blusa G. Por isso que eu falo que as marcas, elas se baseiam em um tipo de corpo, que vai servir como modelo para aquela marca. Por isso que a gente compra um número de uma marca, ela vem boa, ela vem ótimo, servindo super bem, mas quando você compra em outra marca, ela não vai servir, ou vai ficar grande demais ou pequena demais. Então vamos lá. A altura da minha cava é 17, com folga, ó, 17. Então ela vem pra cá. Olha o quanto que eu vou subir. 3 centímetros. Aqui tá 20, eu subo 3 centímetros. Então, eu vou deixar aqui, ó, com 17. Coloco aqui também. Conferindo, né? O 17. Coloquei com 18, 17. Vamos ajeitar aqui. 17. Agora aqui eu dobro. Eu meço com ela dobrada, porque vai ter dois lados frente e dois lados para as costas. Então, eu vou aqui, ó. Aqui eu vou colocar 22 de busto. Agora, 22 é pra blusa em tecido plano. Isso aqui é uma malha. Então, eu diminuo de 10 a 15%. Então, eu venho aqui, eu posso pegar outra peça aqui, tirar outra peça, eu tiro as medidas aqui das lateral. Certo? Então, eu vou deixar ela aqui, ó, com 20 centímetros. Aqui. A cintura, eu vou deixar ela mais estreita, eu vou deixar ela aqui, ó, com 18. Olha o tanto que eu vou tirar. E aqui eu vou deixar com 23. O comprimento, deixar ela com 50 centímetros de comprimento. 50 centímetros. Deixo com 50 centímetros de comprimento. Esquadro, pego a minha régua, alinho aqui, ó, tá dobrado. E passo uma linha reta. Aqui, ó. Lembrando que eu ainda tenho que colocar a barra, 2 centímetros de barra. Então, isso aqui eu vou cortar 2 centímetros maior. Aí, agora eu venho e faço isso aqui, ó. Desenho. A minha altura de cava vai terminar aqui. Então, eu vou ter que dar uma entrada aqui, ó. Ó. E refazer, porque aqui a altura até onde a minha cava vem, ó.
a altura da cava. Aqui. Ela vem até aqui. E a partir dessa altura, eu refaço o desenho da cava até aqui. Eu vou tirar as mangas, porque assim eu consigo dobrar melhor e cortar. Aí já ficaria certo, não é isso? Só que agora vamos para o decote. O que acontece? A minha cava ficou na altura certa, mas observem aqui o decote. Olha só a profundidade do decote. O decote vai ficar na altura da cava. Eu não quero um decote muito profundo. Eu quero um decote que seja mais ou menos uns 3 a 4 centímetros acima de linha de cava. Porque eu não gosto de um decote muito decotado. Então, como é que eu faço? A minha altura de cava é essa. Só que eu vou diminuir aqui, ó, no ombro, uns 2 centímetros, mais ou menos, de 2 a 3 centímetros. Então, primeiro eu diminuo aqui, 2 centímetros. Aqui, ó. Eu diminuo isso aqui. Aí, a partir daqui, eu desço a minha cava de 17. A partir dos dois. Aí, eu vou e desço os 17. Que vai descer mais pra baixo, tá vendo? Então, agora, a altura da minha cava vai ser essa aqui. Então, eu vou começar traçando a partir... Deixa eu chegar mais pra perto. A partir daqui, ó. Ó, lembrando, a minha altura de cava vai ser com 17. Eu coloquei ela nessa altura e refiz até aqui. Mas, como o decote ele tá muito profundo, eu não quero que ele fique na altura da cava, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 2 centímetros, vou diminuir aqui no ombro. Aqui, eu vou diminuir aqui no ombro para o decote não ficar muito profundo. E a partir desses 2 que eu diminuo, eu marco 17 de cava. Que não vai ser mais aqui, mas sim aqui embaixo. Eu desci mais 2 centímetros. Então, a partir daqui é que eu começo refazendo a minha cava. Aqui, ó, a partir daqui. Aí eu venho refazendo até aqui. Ok? Vou descosturar pra eu cortar pra não ficar torto. Porque eu consigo, sem a manga, cortar mais direito. Outra coisa, eu diminuí aqui, não foi isso? Os 2 centímetros. Então, agora, esse tamanho aqui, ele vai ter que descer. Por isso que é importante a gente entender de modelagem, porque a modelagem ele é o princípio da confecção de uma roupa. Quando a gente entende de modelagem, a gente não vai ficar perdido na hora de costurar. Então, alguém trouxe a peça para fazer ajuste. Aí pede, ajusta só do lado. Mas se uma cava estiver muito grande, você ajusta do lado, o que acontece? Quando você entrega a peça, não vai vestir bem e o cliente vai colocar a culpa em você. Por isso que é muito importante que a gente entenda de modelagem. Então, vamos lá. Vou descosturar as mangas. Vou descer esses 2 aqui que eu desci no ombro para diminuir o tamanho. Vou ter que aumentar aqui embaixo, senão não vai ficar mais com 50 centímetros, certo? A parte chata do conserto é isso, é que você tem que descosturar aquilo que já está pronto. É um serviço bem chatinho. Descosturei, agora eu consigo cortar melhor. Lembrando que eu tenho que descer os 2 centímetros aqui. Eu já uso essa régua aqui. E marco isso aqui. Pronto, agora eu corto nessa altura. Eu coloquei 3 por conta que eu tô diminuindo, aumentando os 2, né? Descendo a mais os 2, mais 1 centímetro de barra. Não vou querer uma barra muito longa. Agora eu posso cortar com segurança. Vamos ver se tá tudo certinho aqui. Tudo alinhadinho aqui. Pronto. Tem que deixar 1 centímetro também pra costura. Aqui, ó. Prontinho. Agora, olhem só como que tá torta aqui, ó, essa parte aqui. Então, eu vou descosturar. Já descosturei aqui a parte do decote, porque eu não quero deixar emenda nas laterais. Eu deixo apenas lá no centro das costas. Tá vendo como a costura aqui tá torta? Pra não ficar com defeito, eu vou descosturar primeiro pra poder cortar. Eu já descosturei pra ficar mais certo. Então, como está torto isso aqui, tá todo torto, então eu vou abrir e vou alinhar ombro da frente. Aqui. Ombro da frente com ombro das costas. É bem mais prático, porque eu não gosto de deixar a peça torta. Eu gosto de deixar ela bem alinhada. Olha. Aí eu já alinho aqui, ó. Ó, tá vendo que um lado tá maior do que o outro, então eu já
Como era 2, eu vou cortar apenas 1 centímetro. Então, eu ajeito. Eu já tenho aqui aquela noção de quanto que é 1 centímetro. Eu venho. E corto. Alinho as costas. E corto. Praticamente, essas reformas é você fazer uma nova camiseta. Por isso que não compensa, às vezes, você fazer um conserto. Se você gosta de fazer tudo certinho, bonitinho, então às vezes não compensa, tá vendo? Ó, um lado tá maior do que o outro também aqui. Então, eu vou... Um centímetro, olha só. Tá vendo? Um lado maior do que o outro, ó. Alinhei, agora tá certinho. Agora eu vou unir novamente, ombro com ombro. Já refiz. Isso aqui, ó, que eu descosturei. Por que que eu descosturei? Porque eu não gosto de deixar uma costura aqui e outra costura aqui no ombro, ó, dos lados, aqui na parte do decote. Eu acho feio, então eu vou descosturar toda ela e essa diferença eu tiro e deixo apenas aqui, ó, na parte do centro. Entenderam? Pra não ficar costura aqui nessa partezinha do decote. Eu não deixo costura, emenda aqui, né? Costura aparente aqui, então eu transfiro toda pra cá, a parte das costas. Então eu vou fechar o ombro, deixando aqui, ó, essa parte do decote sem costurar. Vou descosturando todo até aqui, até o outro lado, e tiro isso aqui, essa diferença tiro pra deixar apenas uma costura aqui no decote. Vou pra máquina fechar, fechei o ombro. Aí já descosturei a parte de trás toda do decote, porque eu não quero duas emendas aqui para não ficar grosseiro. Então, o que que eu faço? Eu vou diminuir apenas bem no centro, aqui. Aí eu meço aqui a distância que tem, ó. Aqui, deixa eu dobrar. Olha o quanto que eu vou diminuir tudo isso aqui, ó. Então, eu diminuo e deixo uma costura apenas no centro, para não ficar duas costuras aqui, fica uma coisa grosseira, isso eu não gosto. Então, eu vou pra máquina, diminuo isso aqui e já costuro aqui, ó, já passo na overlock. Aqui, ó, do jeito que tá aqui, ó, a antiga costura. Já faço isso aqui é bem simples. E vou agora diminuir a manga. Então, como é que eu faço? Para não ter dois trabalhos e fazer a barra, eu vou diminuir apenas aqui em cima. Então, eu vou querer a minha manga com 14 centímetros. Então, eu deixo 15, porque é 1 centímetro de costura, né? Então, eu deixo 15. Vou deixar aqui na largura de 25 centímetros. Então, eu coloco 12,5. 12,5, que dá 25, 12,5 com 12,5. E vou deixar aqui no antebraço uma medida de 6 centímetros. Então, eu corto aqui, ó, com 7 centímetros. Aqui. Com 7 centímetros. Entendeu? Aqui, ó. Aí embaixo do braço vai ficar com 6 centímetros de comprimento. Vou deixar 7 porque tem uma margem de costura. Aí, agora eu traço o desenho da minha, ó, da minha cava. Faço isso aqui. Desse jeito. Teve dificuldade, você pode até usar essa parte aqui, ó. E refaz aqui, ó. Ó. Refazendo. Chego aqui embaixo, eu uso essa outra parte aqui, que tá mais reta. Prontinho. Refiz o desenho da cava. Aqui, eu faço ele assim, ó. Prontinho. Aqui eu corto, deixando a margem de costura. Porque eu não vou precisar fazer a barra embaixo, o punho da manguinha. Então, eu só refaço a cava. Faço a outra também. Coloco em cima. Cortei as duas manguinhas. Agora eu vou medir aqui, ó, a minha cava. Vou deixar tanto
Tanto a manga da frente quanto as costas, eu vou deixar do mesmo jeito, não vou mexer. E eu venho e meço aqui, ó, a minha cava. Alfineto. E passo na overlock. Bem simples. Agora é só fechar a lateral. Não tem segredo. Por isso que é bom você entender de modelagem, para você não ficar perdida nessas horas. Então, a modelagem, ela é o princípio da confecção de uma roupa. Então, quando você entende de modelagem, não precisa ser a expert na modelagem, mas você entendeu os pontos principais de uma modelagem, as bases, você não fica perdido nem na hora de fazer um ajuste. Pronto. Aqui, ó, só ir pra máquina e passar na overlock. Vou fazer isso, não tem segredo. Vou fazer com a outra manga também. Alfineto. E vou passar na overlock, as duas mangas. Olha só, eu já fechei aqui as lateral porque não tem segredo. E deixei esse detalhe aqui, ó, do decote. Eu descosturei toda a parte de trás pra deixar uma costura aqui, ó. Olha só. Cortei, passei uma costura aqui, cortei. E vou deixar apenas uma emenda na parte de trás. Que eu não gosto de deixar aqui aquelas partes grosseiras, então prefiro fazer isso pra deixar ela toda embutida com acabamento como se fosse a costura original que saiu da loja, ok? Pronto, não tem segredo. Aqui é só passar na overlock aqui, ó. Unir a parte do decote com essa ribana aqui, ó. Que por sinal ela é feita com o mesmo tecido não é nem ribana. É feita do mesmo tecido da blusa. Então, olha só, da t-shirt, né? Da blusinha, camiseta. Depende da região onde vocês moram, como que chama. Vou pra overlock, passo isso aqui e pronto. Não tem segredo. E aqui fazer a barrinha. Simples assim, ó. Olha só como que ela ficou. Deixei ela bem ajustadinha no tamanho do corpo. Então, isso é muito importante. Na hora que você vai ajustar, o cliente pede. A aperta dos lados, ela tá folgada. Mas se eu tivesse apertado apenas dos lados, que eu vou vestir pra vocês verem como que ficou o antes e o depois, se eu tivesse ajustado apenas aqui dos lados, o que teria acontecido? Olha só o tamanho da manga, como estava grande. Eu diminuí aqui na cabeça da manga, aqui, ó, isso aqui é a cabeça da manga que eu diminuí. Olhem só o tanto. Ajustei dos lados, olhem só o tanto que eu ajustei. Então, olhem só como que tava grande aquela manga. Olha só o tamanho que ficou. Do jeitinho que eu gosto, justinho, ok? Aí, cortei embaixo na barra, diminui na barra. Ajustei aqui em cima no ombro, porque o decote ficou grande, ficou muito baixo. Então, se eu tivesse apenas diminuído aqui embaixo a cava, o decote ele estava bem aqui embaixo. Então, eu subi um pouco aqui, 2 centímetros mais ou menos, vai depender do seu caso quantos centímetros que você vai ajustar. Então, é muito importante a gente entender isso da parte da modelagem, para você conseguir fazer até ajuste mais assertivo, ok? Simplesmente só fazer isso aqui, passar na máquina, que não tem segredo aqui, ó. Você pega a partezinha central, dá um pique para ficar bem certinho e passa aqui, ó, na máquina. Vou costurar. Deixei ela um pouquinho mais estreita do que o decote, porque eu gosto que ele fique mais justinho, certo? Então, aqui, ó, eu vou e passo na máquina. E vou fazer a barrinha e já visto pra vocês verem o antes e o depois, ok? Olha como a peça ficou depois de pronta. Mexi no todo dela, né? Quando a gente vai ajustar, às vezes o cliente fala, é só apertar dos lados, mas não é. Se eu tivesse apenas apertado dos lados, teria ficado aqui, ó, cava grande, e eu gosto dela mais justinha, já que é uma peça em malha. Então, uma coisa também que eu acabei errando, e já vou deixando aqui um adentro pra vocês, vejam só. As medidas que eu estava usando, eu não conferi anteriormente em mim. Já eram medidas que é o meu número que eu uso, que eu tirei para fazer modelagem para mim. O que aconteceu? Esse final do ano eu dei uma exagerada e eu dei uma enlarguecida. Eu aumentei um pouco. Percebo quanto que ficou bem justo aqui no seio. Então, confiram isso também. E outra coisa, a cliente trouxe uma peça, mas o tecido daquela peça que ela trouxe, ele estica mais do que a outra peça que vocês vão consertar.
leve isso em consideração. Por quê? Como esse tecido aqui é uma malha que ela não tem tanta elasticidade, o que que acontece? Ela não cede tanto, então vai ficar apertando. Então é quase que um tecido plano. Então leve em consideração isso também. Então é assim, ó. A gente vai ajustar, às vezes o cliente fala só dos lados, mas não é. Eu mexi aqui, ó, aumentei a cava, diminuí a cava, mexi dos lados, né? Apertei dos lados, cortei, fiz a barra, a manga. Pra não mexer na barra, fazer uma nova barra, o que que eu fiz? Eu diminuí aqui, ó, na cabeça da manga pra deixar ela no mesmo tamanho, pra deixar ela menor. Certo? Então ficou assim, ó. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. E depois eu vou fazer um novo conserto mostrando pra vocês outras formas também de fazer. Porque às vezes a gente fica com dúvida, mas se eu vou fazer assim, a peça que eu vou fazer não é desse jeito, é um pouco diferente. Então é quase que a mesma coisa, certo? Então ficou assim, ó. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu respondo a cada uma de vocês. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!